Essa semana se comemorou o Dia Nacional da Luta contra o Cigarro. A gente mostrou aqui no Band Cidade que mais de 400 mil pessoas morrem todo ano em decorrência de doenças provocadas pelo fumo aqui no Brasil. O governo gasta cerca de 57 bilhões de reais só com despesas médicas ligadas ao tabagismo. Quais são essas doenças? Como identificá-las e tratá-las? E como largar o vício? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade o pneumologista Dr. Sérgio Pontes. Doutor, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. A gente chamou ali algumas doenças como infarto, derrame, câncer de pulmão. Todas elas têm em comum, né, um fator que pode favorecer, que é o uso do cigarro, né? Isso. O tabagismo hoje, é importante frisar que 90% dos cânceres de pulmão tem relação com o tabaco, né? O restante dos cânceres em torno de 30%, mas doenças cardiovasculares como infarto, hipertensão, derrame e doenças do pulmão, né? Asma, bronquite, pneumonias, né? Tem várias doenças relacionadas, osteoporose, diabetes, uma infinidade, né? Hoje acredita-se que mais de 50 doenças têm relação com o tabaco. E elas apresentam algum sinal de alerta, doutor? Essas doenças assim, quando tem relação com o cigarro? Sim. Os principais sinais e sintomas envolvem tosse, falta de ar, chiado no peito, infecções de repetição, são mais comuns. Mas aquela tosse, às vezes, ela é confundida com uma gripe, né? Como é que o paciente vai saber que é o momento de procurar um especialista para poder investigar melhor aquela tosse? Bom, a tosse é um dos principais sintomas, né? Às vezes o paciente tem uma tosse seca, tem uma tosse com secreção, mas aquela tosse persistente, principalmente se ele tem como fator de risco o cigarro, é um tipo de tosse que motiva a avaliação por um profissional, principalmente o pneumologista, para realmente ver se esse fator de risco tem alguma relação com a tosse, ou se apenas não é uma infecção de vias aéreas, uma rinite, uma faringite. Uhum. Por muito tempo a gente ouvia falar daquele problema do fumante passivo, né? A gente já avançou muito nessa questão, mas ainda assim existem as pessoas que acabam respirando essa fumaça especialmente parentes ali próximos, né? Esse fumante passivo também sofre, também pode ter problema com a saúde. Também. Cerca de 2/3 do que é exalado pelo cigarro, ele vai para o ambiente, né? E acredite que tem um aumento de concentração aí da nicotina, do próprio monóxido de carbono e substâncias cancerígenas nesse ar exalado. Então, aquele paciente que não fuma diretamente, mas ele está exposto a isso aí, ele aumenta sim o risco de desenvolver doenças como um tabagista ativo, né? Cerca de 30% de risco a mais. Ok, só para a gente encerrar, uma dica aí para quem precisa largar o vício, doutor. Bom, primeiro, estar motivado, decidir parar de fumar, né? Tentar ser convencido que os benefícios a longo prazo são muito mais importantes do que aquele prazer em fumar. Traçar uma meta, é importante o paciente estabelecer uma data para parar de fumar nos próximos 30 dias e estabelecer um plano, né, em casa, reduzir gradativamente o cigarro e tomar cuidado com os sintomas de abstinência, né, e nesses casos procurar um profissional habilitado para orientar. Ok, doutor, obrigada, boa noite para você. Boa noite. Não sai daí, viu, porque o Band Cidade volta já.